Fala pessoal, André Canso de volta, mais um vídeo de tape reading e hoje a gente vai mostrar aqui um operacional com baixa volatilidade. Na verdade a gente vai fazer uma análise dos movimentos, tá? Não é nem um operacional em si. E eu achei interessante porque eu vi essa possibilidade de facilitar o entendimento e é até uma técnica que é usada, se você tiver curiosidade para olhar, pesquisa aí no YouTube, Den Trader, ele faz um operacional em cima de opções, ele opera opções de Petro, tá? Então tem um e-book, tem bastante detalhe lá a respeito do operacional dele e talvez você veja a tela parecida, tá? Mas o objetivo aqui é utilizar essa baixa volatilidade para a gente poder identificar de forma mais fácil um comportamento no Book e no Times, que são as duas ferramentas mais básicas aí da leitura de fluxo, e a gente facilitar o entendimento da movimentação. Eu comentei com vocês nos primeiros vídeos, aí se vocês estão acompanhando a série, que o Book, ele na verdade é um livro de intenções, ele é um livro de ofertas que são cadastradas, mas não necessariamente elas vão ser executadas. As ofertas que são executadas, que a gente chama de agressão, os negócios efetivamente que viram negócio, eles aparecem nessa ferramenta que na minha tela está na parte de cima, que chama Times and Trades, ou livro de tempos e trades executados, numa tradução meio mais ou menos aí. Então, o que resumindo é volatilidade. Volatilidade é o quanto que o mercado está movimentando, para baixo ou para cima, e a gente fala que geralmente a gente precisa de alta volatilidade para a gente poder ter movimentos longos, para poder se beneficiar com isso, e de preferência com muita liquidez. O que significa liquidez? Eu comprei no 0,27, né, pegar esse primeiro book aqui, se eu fiz uma compra no 0,27, se eu precisar zerar no 0,27 ou no 0,28, eu tenho que ter uma quantidade de lotes que me permita sair, então eu tenho liquidez no ativo. De preferência com uma diferença que a gente chama de spread, que aqui a gente tem uma diferença de 1 centavo, que é a menor unidade que vai movimentar esse ativo aqui, o spread seja curto, porque aí a hora que eu for sair, eu não perco muito na hora da saída e não deixo de ganhar muito na hora que eu vou sair. Então esse replay aqui é um replay de opções que você não vai encontrar ele na plataforma. Eu fiz a gravação dele utilizando uma opção do Tride, que é a plataforma que eu utilizo, que você vem aqui nas cotações, replay de mercado e você tem uma opção de gravação. Aqui não está aparecendo porque eu já estou no modo de execução da gravação. Mas se você viesse aqui, ele tem a opção de gravação e aí ele vai aparecer uma mensagem de que vai reiniciar o sinal para poder iniciar a gravação e ele grava tudo que está aparecendo na tela. Então eu fiz essa gravação utilizando essa ferramenta e essa movimentação de mercado é do dia de hoje, dia 7 de dezembro, em algumas opções da Petrobras. Então eu quero que vocês atentem, eu já deixei até algumas coisas marcadas aqui. No meu trade, essa última linha está em cor-de-rosa para mostrar que é o último negócio executado. Eu tenho uma configuração de cor que as agressões de compra elas aparecem com linha verde e agressões de venda com linha vermelha. E eu marquei esses players de azul por um motivo de facilitar o entendimento da movimentação que eu vou mostrar para vocês. Quando eu olhei esses ativos aqui no book, se vocês verificarem, a gente tem aqui a BGC com lotes grandes de 195 do lado de cá e aparece do lado de cá. Isso aqui são robôs que ficam tentando movimentar o ativo de um lado para o outro. Se você vier do lado de cá também, você vai ter, geralmente fica fácil de você achar isso, no caso de opções que tem uma movimentação menor do que o dólar, do que o índice, por isso que eu coloquei um ativo de baixa volatilidade. Então você olha aqui e você vê 85K de um lado, 85K do outro. Então eu olhei os players que são os formadores de mercados, que movimentam o mercado de um lado para o outro, e deixei eles já nesse azul clarinho. A Ideal, ele é um player que também está movimentando de um lado para o outro, mas numa intensidade menor, mas eu já deixei marcado aqui também. E aí você tem outros players que aparecem, como a Clear, a Orama, a Terra, que agridem no book. Não que esses players que eu marquei de azul não vão fazer agressões, mas eles ficam movimentando bastante aqui de um lado para o outro para poder jogar o preço. Então o que eu quero mostrar para vocês? Deixa eu dar um play aqui
para a gente poder visualizar. Isso aqui você consegue visualizar no dólar e no índice, mas por que eu trouxe isso, né, nas opções? Porque o dólar e o índice, para quem não está acostumado com a leitura de fluxo, ele movimenta muito rápido. E aí você não vai conseguir ter a facilidade de leitura que a gente tem aqui. Então, vamos pegar esse último aqui primeiro, essa última opção. Ele teve, isso aqui é desde que abriu o pregão, tá? Abriu em torno de 10 horas, ele começou o preço no 0,18, teve uma agressão de venda para o 0,17, veio até aqui, saiu 100 contratos no 0,16 e ele voltou a subir. Então eu quero que vocês acompanhem aqui, que se vocês perceberem a diferença de horário, olha aqui, ó, ele teve 10:05, depois 10:08, 10:07, 10:08, fica muito tempo sem agressão, então fica mais tranquilo de você fazer a leitura com uma baixa quantidade de agressões. Se você verificar o book aqui, não está saindo agressões aqui no Times. Eu vou focar nesse primeiro momento, nesse ativo aqui, o Petro L314. Agora saiu uma agressão a 22 centavos da ideal, 6.600 contratos, mas olha como que o book ele movimenta. E aí o que é interessante nisso aqui? Eu comentei com vocês que o book ele funciona por fila de entrada. Então, se você entra numa fila, tem um player na frente e ele sai do book, esse player não consegue entrar na frente. Então ele vai voltar depois do book. Então esse lote de 200 aqui era até um lote meu, que eu tinha uma compra de opções que eu fiz no dia anterior, e eu vou dar saída nele aqui no 0,24. Então vocês veem que se você pegar esses lotes que eu até tinha marcado o de amarelo 100 para poder facilitar a leitura, o TRID ele não marca o lote que você executa, mas você consegue marcar por quantidade e aí dá para monitorar os lotes menores. Se você acompanhar esses lotes menores aqui, esse aqui já está no início da fila, no 0,30, esse aqui ele está no 0,18, e eu tenho um lote de 500 aqui da Genial que a gente vai acompanhar também para ver se ele passa para frente. Eu tive uma agressão de venda da Credi, e aqui a gente vai até conseguir verificar aquela questão de exaustão também, numa intensidade muito menor do que num ativo como o dólar e como o índice, mas para que vocês vejam que a leitura do mercado ela é praticamente a mesma. Quando eu faço a leitura de fluxo, o ativo tendo fluxo, eu consigo utilizar essa técnica para poder fazer a leitura. Então a gente tem aqui o meu lote de 200. Eu tenho meu lote de 200, o book ele vai mexendo, mesmo sem agressão. Então vocês veem, entrou um player no 22, ele entra no início da fila. Esse lote de 100, eu tive consumo aqui no 17, o lote está aqui com 4K na frente da Capital, e vocês veem a movimentação do book, mesmo sem a execução no Times and Trades. Então, qual que é uma coisa que a gente sempre comenta? O lote que está aqui no book, ele não é garantia de que eu vou ter uma execução aqui. Então, às vezes, vocês veem no dólar um lote lá de 500 contratos, 1000 contratos. Ah, será que eu vou usar esse lote como escora ou como apoio para fazer minha operação? Muitas vezes, tanto no índice, quanto no dólar, quanto mesmo em ações, opções, a gente tem movimentações similares às que estão acontecendo aqui. Então, se vocês verificarem, continua sem sair negócio aqui. A gente está no 10,57. O último negócio desse do meio foi 10,56. Aqui eu tive um negócio em 10,57,4. Entrou um lote de 100 aqui, saiu sem ter agressão. Não sei se vocês conseguiram verificar. Provavelmente algum player que está tentando se posicionar e viu que não era vantagem, cancelou a ordem que foi executada. E aqui na última, eu vou até acelerar um pouquinho esse replay para a gente poder pegar esse item que eu quero mostrar aqui. Vamos dar uma acelerada nele. E vocês veem aqui, a gente tem o lote da Genial de 500. Eu não tenho certeza se ele vai sair a execução, tá? Mas aqui eu tive uma agressão de venda a 22. Já recompôs aqui um lote no 22. Agressão de compra no 22. Aqui eu tive uma diferença de spread. Ó. Acabou saindo aqui meio rápido, mas estava 21 com 23. Então vamos voltar aqui. E eu quero chegar no momento que a gente vai ter execução, que coincidentemente
nesse momento aqui, a máxima do dia foi feita nos meus 200 lotes. Então ele executou os 200 lotes e daí para frente ele caiu. Então a gente tem o que? Um operacional de absorção, absorveu os 200 lotes, ó, consumiu 100, vamos voltar aqui, ó. Eu tive uma agressão aqui da Clear de 100 lotes no 24, ainda sobrou os meus 100 lotes aqui, eu estou no início da fila. Ó, notem aqui que a gente estava acompanhando nesse book do meio, que a Orama está com 100 lotes aqui e eu tenho um consumo dos 4K da Capital aqui na frente. Então, enquanto esses 4K não zerou, a Orama continua em segundo do book. Pode ser também que esse lote da Capital ele seja retirado. E a partir do momento que ele for retirado, esse lote de 100 ele passa para frente, que é a movimentação da fila de prioridade no book. Então, a gente tem aqui o mercado caminhando. Com essa volatilidade baixa, lembrando que eu estou aqui rodando o replay em 4 vezes, tá? Então, desse jeito de 4 vezes já tá lento. Ó, vamos pausar aqui. Eu tive uma agressão no 18, que tomou todos aqueles lotes que estavam aqui. Agora eu estou consumindo no 19, o meu lote ainda de 24 está aqui. Então vamos voltar à execução. Ó, aqui, ó. Eu tive uma agressão de compra da Clear no 24. Então vamos fazer uma leitura aqui de movimento de mercado. Eu tive a abertura do mercado no 18, que se eu não me engano foi o fechamento do dia anterior. Então eu tive o fechamento do dia anterior no 18, ele veio para o 17, foi para o 16, saiu 100 lotes só no 16, ele voltou a subir, teve agressão de compra, de venda, mas com predominância da agressão de compra, foi para o 21, 22, eu cheguei aqui no 24 e praticamente não saiu lote. Eu tive uma exaustão aqui, faltou comprador, eu tive a Clear, tomou primeiro o meu 100 lotes, deixou mais 100 e agrediu os outros 100. Veja que o segundo da fila no 24, que era genial, ele continua na fila. Se eu vejo que isso acontece, seja no dólar, seja no índice, seja em ações ou nas opções, que operação que eu posso fazer aqui? Eu poderia fazer uma venda agredindo uma venda no 23. Porque eu vi aqui que saiu 24, nesse momento ainda acabou de sair o lote, mas se vocês verificarem aqui, pós essa agressão, eu tive uma agressão de compra no 24, e aí eu já tive uma agressão de venda de quase 15 mil lotes no 23. Vou até acelerar um pouquinho aqui. Ele não sai mais, tem lote aqui no 23, teve uma agressão da Ideal, similar ao que a gente faz com o operacional de dólar. A gente teve aqui uma agressão da Ideal no 23 e ela deixou saldo no 23 como defesa. Então isso acontece no dólar, isso acontece no índice, isso acontece em qualquer ativo que a gente faça a leitura de fluxo. Então o que eu posso fazer aqui? Vendo que o preço subiu até o 24, chegou no 23 e não passou disso, eu faço uma venda, posso botar o meu stop no próprio 24 ou no 25 para poder proteger caso a agressão de compra continue. Mas se vocês verificarem aqui, daqui para frente ele vai descer o preço. Eu fiz uma gravação de mais ou menos 20 minutos de mercado, mas qual que era o objetivo? Mostrar essa movimentação, dar uma sugestão, eu já dei uma sugestão para vocês, ó, ele já está aqui no 0,21 de compra, ele estava no 23 com venda no 24, já teve agressão no 22, e se isso aqui fosse qualquer outro ativo, eu estaria aqui vendido, por exemplo, quando a gente começou a falar, eu teria vendido no 23 e eu poderia já fazer uma saída com 1 centavo. Ah, mas 1 centavo é pouco. No caso de opções, não, porque se você fizer um operacional com 100 lotes, que é o menor quantidade que você pode operacionalizar nesse ativo aqui, você ganha R$1.
Se você fizer um operacional com, por exemplo, 1000 lotes, você vai ganhar R$10 por cada centavo. Ah, mas R$10 é pouco. Tudo bem, é pouco. Só que aqui, se você fizer um operacional em cima desse ativo, multiplica os 21. Aqui eu vou gastar 100 ações, eu gasto R$21. 1000 para ganhar 10 por 1 centavo, eu vou gastar 210, com uma alavancagem zero se você tiver esses R$200 na conta. Ao passo que no dólar, como a gente viu lá no vídeo de alavancagem, a gente chega a ter 2.000, 4.000 vezes, dependendo da quantidade de dinheiro que você tem na conta para usar de margem. Então você tem um operacional com uma alavancagem muito menor, com uma possibilidade de acompanhar o fluxo com bem mais devagar. Eu te diria até que para quem opera dólar e índice dá vontade de dormir vendo esse operacional. Mas aqui você consegue ter uma visão de como que a fila anda, como que é essa questão de entrar primeiro e movimentar no book. Ó, eu tive aqui esse lote que está muito rápido aqui, deixa eu diminuir. Vou botar normal aqui. Aqui, ó, eu tenho um lote de 100 aqui no 19, um de 10k e um de 1. Se esse de 1 aqui sair, esse de 10k passa a ser o primeiro, mesmo que ele não seja executado. Então eu consigo fazer uma leitura de fluxo muito mais lento para você que está começando, que não tem ainda um tempo de tela que te permita ver todas as ferramentas. Isso aqui vai facilitar muito você enxergar essas movimentações do book e também a movimentação do Times and Trades. Vocês viram aqui que é praticamente o mesmo operacional que a gente faria num dólar. Eu tenho uma agressão até o 24, no 24 eu tive uma exaustão, não tenho mais interesse de compra, aí tive agressão vendedora no 23 e dali para frente ele já está aqui trabalhando no 0,21, com um tempo de mercado que você consegue fazer uma leitura mais devagar e trabalhar o seu início de leitura no fluxo de ordens, também conhecido como tape reading. Para poder fazer esse operacional aqui, eu gravei a tela, mas se você tiver uma plataforma como o Tride, como o Profit, é só você colocar no simulador e durante o pregão você consegue operar no simulador, tanto comprado quanto vendido. Isso é importante, essa ressalva, porque esse operacional aqui tem algumas corretoras que não vão te permitir operar vendido. A Capital, se eu não me engano, não permite operação vendida. A Orama, que eu tenho a conta para fazer esse operacional, ela já permite a operação de venda, mas você pode fazer uma leitura de compra e trabalhar somente comprado, com a vantagem de que se você faz uma compra numa opção, por exemplo, 20 centavos, eu comprei 100 papéis, eu gastei R$20, o máximo que você vai perder é isso, não tem como você perder menos. Se você trabalhar vendido, você tem que ter um pouco mais de informação. Até acho interessante dar uma olhada lá no canal do Dendem, ele faz algumas observações, tem um e-book e tal, que você consegue um pouco mais de embasamento para a questão de operações vendidas, que tem um risco um pouco maior, porque você vai estar vendido a descoberto. Tá bom, pessoal? Então, mais essa dica para você que está começando a ler o fluxo. Faz uma leitura de ações, uma leitura de lote fracionário, uma leitura de opções que tem essas opções, muito importante, eu tinha esquecido de falar, é o que a gente chama fora do dinheiro. Então, o strike das opções, essa aqui, por exemplo, está em 30,61, está bem fora do valor que está sendo negociado, o valor da Petrobras nesse momento. O papel Petrobras, que é a opção, é um derivativo dele, ele está sendo negociado nesse momento a mais ou menos 27,60. Então ele está bem fora do dinheiro e por isso ele tem uma volatilidade mais baixa. Tá? Então fica mais essa dica. Quem tiver interesse aí, usa o simulador para não colocar dinheiro no mês. Se você quiser colocar dinheiro nesse tipo de operacional, eu acho interessante dar uma olhada nos riscos associados, principalmente se você for operar vendido, e também com relação aos custos, que você tem alguns descontos usando tabela bolsa. Eu fiz inclusive o cadastro com um desconto do Dendem, acho até válido essa referência, porque esse operacional eu peguei acompanhando alguns vídeos que ele tem. Ele faz um vídeo lá todo dia, dá para
para você ver como que funciona. Mas com a visão de tape reading, que é o que a gente tem feito aí na lista do canal, eu achei interessante porque isso aqui é como se você tivesse usando o simulador em slow motion, só que sem ser. Então você consegue ver essa movimentação dos players aqui, jogando o preço de um lado para o outro sem sair negócio, e isso vai facilitar muito a sua leitura de outros ativos que têm uma volatilidade maior. Tá bom, pessoal? Não é inscrito no canal? Lembra aí de se inscrever, marcar o sininho. Aos sábados a gente está também com uma playlist aí de educação financeira. Vamos acompanhar e deixar os comentários. Lembra o que eu sempre falo: dá o joinha se você gostou, dá o não gostei se você não gostou, mas se você não gostou, deixa aí a sua observação, a sua crítica, o seu comentário, para a gente poder crescer junto. Um abração, pessoal!